Evangelho que escreveu João, capítulo 19, versículo 30. Que Deus possa falar ao seu coração assim como Ele tem falado ao meu nesses dias através da sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Pode se sentar, por favor, irmãos. Eu quero nessa noite trabalhar sobre uma palavra. Está consumado. Em grego, quer dizer tetelestai. Está consumado. Amados irmãos, sabemos que a crucificação de Cristo, ela marcou a história. Sabemos que a crucificação de Jesus, ela não só marcou a história, mas também com toda a humanidade. Conhecemos o antes e o depois por causa desse evento histórico, esse evento real que aconteceu nessa terra. Todas as vezes que às vezes sentamos em uma escola para aprender, nós temos que reconhecer a historicidade da cruz, e até aqueles que não creem também têm que se render no antes e depois de Cristo. Isso falamos da historicidade da cruz. Falamos da marca da cruz na vida da humanidade. Mas também a cruz, ela tem um sentido na vida de cada ser humano. Até mesmo para os ateus, eles têm que reconhecer que Jesus, ele não foi um homem qualquer. Ele foi para aqueles que não acreditam na sua divindade. Eles têm que se curvar e reconhecer que Jesus foi alguém especial que pisou nessa terra. Para mim e para você não foi só alguém especial, mas o próprio Deus encarnado no meio de nós. E a cruz tem um sentido. Na sua horizontal, quando olhamos a cruz na sua parte horizontal, talvez olhemos aquela parte menor e olhamos para os homens, para a humanidade, pessoas talvez limitadas, falhas, errantes, assim como você, assim como eu. Mas quando olhamos a cruz na sua parte vertical, não conseguimos encontrar limites. Porque quando você olha para o horizonte, você acha talvez que não tem limite, mas os seus olhos conseguem alcançar e se findar de um ponto a outro ponto. Mas quando na parte vertical da cruz, quando eu elevo os meus olhos para os montes, como diz o salmista, eu não consigo encontrar limites, porque eu sei de lá, de onde não há limites, é que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, a
a minha resposta vem do Senhor, que fez o céu e toda a terra. É inegável dizermos a importância da cruz em nossas vidas. Mas na verdade a pregação não é essa. A pregação está voltada na palavra em que Cristo diz: está consumado. São 6 horas de agonia naquele momento. A partir do momento que ele é pendurado no madeiro, são 7 palavras, ou podemos dizer melhor, 7 mensagens ditas por Cristo na cruz, naquele momento. Como: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Como naquele momento em que ele diz: tenho sede. Como também naquele momento ele diz para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também quando ele olha e vê o único discípulo amado, João: eis aí a tua mãe. Quando ele olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Quantas mensagens ditas em poucas palavras, mas eu quero te levar nessa palavra, neste momento: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Talvez nessa noite, esta palavra dita por Cristo na cruz possa verdadeiramente nos mostrar nesta noite o sentido real da cruz. Talvez esta palavra, tetelestai, possa nesta noite modificar vidas de pessoas aqui verdadeiramente e dar um verdadeiro sentido e significado na sua vida. Mas para que isto aconteça, eu preciso fazer você entender o sentido desta palavra naquele tempo em que Jesus estava caminhando na terra, naquele tempo em que Jesus foi crucificado. Porque às vezes olhamos essa palavra e talvez para alguns aqui incautos olhem e dizem: mas simplesmente é uma palavra que diz que está tudo acabado. Mas essa palavra tem um sentido profundo, e eu quero te levar nos 3 sentidos desta palavra: está consumado. O primeiro sentido desta palavra: Jesus pendurado na cruz, com muita autoridade, quando ele diz para o Pai: está consumado. Jesus nos faz entender o sentido da palavra naquele tempo, para que todos os ouvintes pudessem entender e reconhecer aquilo que estava sendo feito naquele momento. O primeiro sentido naquele tempo, o pai, ele chamava o filho. O filho mais respeitoso. O filho que se parecia mais com ele. Ele trazia o filho, e na missão mais difícil que o pai tinha para executar, o pai pegava esse filho que se parecia mais com ele e dizia para o filho: eu tenho uma missão para você cumprir. O filho recebia
marchava em direção à resposta, à recompensa, à linha de chegada. É necessário entendermos que o filho, ele queria honrar o pai, só que para honrar o pai, ele tinha que cumprir toda a missão. O que Jesus está fazendo na cruz do Calvário? Cumprindo toda a missão. Aleluia. Que foi dada pelo Pai. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Naquele momento, naquele lugar, Jesus estava cumprindo o propósito do Pai na terra. Imagina todo mundo, toda aquela multidão, cuspindo, zombando, dizendo: se você é quem você diz que é, desce daí. E Jesus olha para esse povo zombando dele e levanta a cabeça aos céus. E diz: Tetelestai. Pai, está consumado. A missão foi concluída. Mas que missão é essa, evangelista? Salvar. Graças a Cauã, coloca para mim aqui, João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Qual é a missão do filho? Cumprir o propósito do Pai. Qual é o propósito do Pai? Salvar toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aplauda Jesus nessa noite. Meu Deus! E aí talvez alguns não entendam. Mateus 18, 11. Jesus mesmo disse: o que o Senhor veio fazer aqui, já que o Senhor disse que veio do céu? O Filho do Homem veio salvar aquilo que se tinha perdido. Sabe por que estamos aqui nesta noite, reunidos neste lugar? Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Eu cumpri a missão. Eu cumpri a missão. Aí quando Jesus olhava para mim e para você, e o diabo bateu no peito, não tem jeito, está tudo acabado. Jesus disse para o Pai: Pai, eles não conseguiram cumprir a missão, mas eu estou aqui, pendurado no madeiro. Tetelestai, está consumado. Eu concluí a missão. Obrigado, Senhor.
conseguiríamos, mas alguém venceu por nós. E no nome dele, nesta noite, eu e você que estamos aqui, somos mais que vencedores. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. O segundo sentido. Quando alguém cumpria a missão, chegava para o pai e dizia: Pai, tetelestai, está consumado. Agora, no segundo sentido, é muito interessante também. Imagina uma pessoa devedora, uma conta quase que impagável, ou talvez dizendo melhor, impagável. Essa pessoa não sabe como vai fazer, porque a conta é impagável. Aí chega alguém bondoso e generoso, Jesus. A conta é impagável. Mas aí, se alguém bondoso e generoso chega e diz: cadê a conta? Ele pega a conta, chega no dono do banco e diz: essa é a conta. Eu vim quitar, eu vim pagar tudo. Aleluia! O banqueiro olha assustado e diz: mas você vai pagar uma conta que não é sua? Jesus pagou uma conta que não era dele. Aí ele pega a conta que era minha e sua e de toda a humanidade e diz: não tem problema, eu pago toda a conta. Graças a Deus. Quando alguém ia pagar a conta de alguém devedor, chegava no banqueiro e dizia: eu vim pagar a conta aqui do fulano de tal. O banqueiro falava: vem pagar. Batia o carimbo. O carimbo estava dizendo o quê? Tetelestai. A conta está paga. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada. O que Jesus está fazendo na cruz ali? Pagando uma conta que não era dele, uma conta que era minha e sua, e de toda a humanidade. Jesus ali está pagando a conta, está sendo carimbado. Ele diz para o Pai: tetelestai, a conta está paga, Pai. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aquela dívida que não podíamos pagar, Jesus pagou ela na cruz do Calvário. Glória, graças a Deus, Pai, és tu, Senhor. Bendito é teu nome. Cada gota de sangue que escorria na cruz, cada gota de sangue que pingava no chão, era a conta que estava sendo paga. Antes da cruz, Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas, João Batista. Ele vê Jesus indo de longe. E quando ele para assustado, os discípulos que acompanhavam João dizem: o que aconteceu, João? João abre o sorriso e diz: eis que eu estou vendo uma coisa que os meus olhos desejavam ver. O que, João? Aquele que veio do alto para pagar a conta de toda a humanidade. Quem, João? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Já que você está aplaudindo ele, foi ele que pagou a conta. Foi Jesus que pagou a minha e a sua conta.
próprio João, o autor deste livro, deste evangelho, na sua carta, na primeira carta, ele vai dizer algo maravilhoso. Olha só como que Jesus pagou a conta. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com o outro. Porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, Ele pagou toda a conta. E foi Ele que nos purificou de todo o pecado. A conta foi paga. Tetelestai. Jesus diz: está consumado. Você é livre nessa noite para orar, para dar glória a Deus, para dizer aleluia, para dizer para Jesus: obrigado, Jesus, o Senhor pagou a conta. Obrigado pelo amor, Senhor. Você é livre. João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória. Tetelestai, está consumado. O carimbo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Agora também temos o terceiro sentido dessa palavra. Naquele tempo, quando a pessoa comprava uma casa própria, o carneiro era muito grande, como nos dias de hoje, né? Só que algo gostoso para aquela pessoa que queria ter a casa própria é quando a conta chegava no final. Ela ia, pegava o carneiro e dizia: agora eu vou quitar a casa toda. A hora que ela tinha todo o dinheiro para quitar a casa, ela ia no lugar devido, e lá eles davam o registro ou a escritura, carimbando, dizendo: agora a casa é sua. A casa está quitada. Aleluia. Calma aí. O que isso tem a ver com a cruz? A casa está quitada. Simples, não é difícil de entender. Se nós lermos um pouquinho mais abaixo, vamos entender que havia o quê? Uma separação entre quem? Deus e os homens. Jesus, quando diz assim: olha, eu estou quitando toda a casa agora, Jesus está dizendo para mim, para você, para todos que estavam ali naquele dia e para toda a humanidade: vocês mesmos nunca poderiam estar ao lado do Pai, mas agora eu estou quitando toda a casa para que vocês possam te encontrar. A casa está quitada. Aí ninguém entende às vezes e fala: poxa, Ju, mas a casa está quitada. Entenda uma coisa. Alguém se lembra? O louvor cantou aqui: não se turbe o vosso coração. João 14. Jesus disse o que para aquelas pessoas que estavam ali, quando ele começou a falar da sua partida? Eles começaram a dizer: Senhor, mas o Senhor vai. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Agora fiquem tranquilos.
eu vou. Mas quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Jesus na cruz está dizendo: eu estou quitando toda a eternidade, onde vocês viveriam em trevas, mas agora não, vocês vão viver em luz. É maravilhoso. Obrigada, Jesus. Tu és santo, Senhor. E eu quero dizer algo nessa noite. Temos que entender a mensagem da cruz. Eu olho para este lugar, é um lugar até bonito. Mas a casa que Jesus comprou para mim na cruz do Calvário é muito maior. Talvez a casa aqui de alguns dos senhores e senhoras seja toda embaçada, lixada, pintada. Talvez tenha um porcelanato no chão. Talvez tenha uma mobília linda, bonita, atraente pelos homens. Mas a casa que Jesus comprou para mim na cruz do Calvário é muito maior do que essa. Sabe por quê? Tudo aquilo que conseguimos aqui na terra é temporal. Mas tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário é eterno. Aplauda Jesus por isso. Aquilo que foi comprado na cruz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem uma casa muito maior para mim e para você. E lá, irmãos, meu Deus, diz que Deus, irmãos, Ele não permite choro dentro dessa casa. Porque quando eu e você entrarmos, diz que o próprio Deus vai limpar do meu e do teu olho toda lágrima. Lá não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Porque tudo aquilo que é velho fica no passado. Porque tudo aquilo que Jesus comprou na cruz se fez novo. Olha só, irmãos. É tão maravilhoso, irmãos. Quando Jesus diz: a casa está quebrada, tetelestai, está consumado. Imagina o lugar mais bonito que você pisou na face da terra. Eu particularmente já coloquei muitos tipos de porcelanato, já fui em vários lugares. Mas não se compara com esta casa que Jesus comprou para mim e para você. Diz que o chão não é de porcelanato, são rolos de ouro. Sabe, você entende a grandeza dessa casa? Neste lugar que foi comprado por Jesus na cruz, lá não tem kiwi. A Flávia até comprou kiwi essa semana, não estava na promoção, né? Lá não tem kiwi, pera, essas maçãs mais caras, importadas que eles falam. Mas lá tem o fruto, filho, da árvore da vida. Lá não tem
água ruim da Copaz da Cesão. Não. Essa casa que foi comprada é muito maior, porque diz que lá tem um rio de água viva. Aí está vendo a claridade aqui neste lugar? É bonita, é bacana, porque a seringa ela nos proporciona a luz. E quando saímos, temos a luz natural da lua e de dia do sol. Nesta casa. Não precisa a luz da seringa, não precisa a luz da lua, não precisa a luz do sol. Porque é a Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito. Eles iluminarão toda aquela casa. Foi comprado, está quitado, está consumado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Eu não sei o que está faltando para você nessa terra, neste lugar. Mas a cruz de Cristo conquistou tantas coisas para nós. A missão que nenhum de nós podíamos concluir, a dívida que não poderia ser paga, e a casa que nunca teríamos ao lado de Deus. Jesus pendurado no madeiro. Ele disse: está consumado. A missão está concluída, Pai. A dívida está paga, Pai. E a casa que eu tenho é muito maior. Jesus, Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. E não podemos ser indiferentes enquanto a isso. Porque eu vim falando com a Flávia no carro, meu tio se foi. E eu lembro de trazer ele para a igreja, pastor. Ele foi o cara que me apresentou as drogas. Até a Ana Paula falou: pô, tio, desse jeito é. E eu tive a oportunidade de apresentar Jesus para ele. Porque eu sei que a missão foi concluída, a conta foi paga, e a casa que Jesus tem para todos nós é uma casa eterna. O salário do pecado é a morte, e muitas das vezes estamos neste lugar indiferentes. Sempre temos o melhor para tudo que está do lado de fora, mas quando se trata de Jesus, Ele entende. Mas eu queria que você entendesse o amor de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. A missão que foi concluída, a conta que foi paga e a casa que está construída. Aleluia. Deus. Só é necessário uma coisa. Havia um período de 400 anos. Eles dizem 400, alguns dizem um pouco mais. O período interbíblico, em que Deus não se relacionava mais com os homens através dos seus profetas. E aí vem Jesus. Meu Deus, irmãos. Aí vem Jesus, o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o pão da vida, a água das fontes eternas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a porta das ovelhas, a videira verdadeira. Aí vem Jesus, e na cruz do Calvário Ele sela e decreta a nossa vitória. E aí eu entendo Paulo na carta aos Romanos,
Cristo Jesus somos mais que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi comprada na cruz do Calvário. E quando lemos um pouco mais abaixo, ontem meia-noite o Espírito Santo me tomou na gurita onde eu fico. Eu comecei a falar em língua sozinha, é tão gostoso. E eu preciso te dizer uma coisa, você que às vezes, talvez, até hoje, eu não estou falando falar em línguas, eu estou falando sentir a presença do Espírito Santo, algo vir e te tomar e você fala, cara, o que é isso, meu Deus? Diz que quando Jesus rende o Espírito, pastor, depois de dizer tetelestai, está consumado, eu concluí a missão, eu paguei o preço do pecado e eu comprei a casa eterna. Depois que Jesus diz tetelestai, está consumado, diz que ele rende o Espírito. E quando Jesus rende o Espírito, diz que havia no templo um véu. Imagina um véu aqui, que separava o homem de Deus. E os evangelistas dizem que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. O que eu quero dizer nessa noite? Não depende de Jesus, depende de você. O véu se rasgou do alto a baixo. O Espírito Santo está te convidando a entrar. O Espírito Santo está dizendo, ei, aquilo que nenhum de vocês poderiam fazer. Aleluia. Ninguém podia. Jesus, ele rasga o véu e diz, Flávia, pode entrar e ter comunhão com o Pai. O véu foi rasgado. Só depende de você nessa noite querer entrar e dizer, Jesus, obrigado. Só depende de você nessa noite dizer, Jesus, eu sei que eu não poderia cumprir essa missão, mas o Senhor cumpriu ela por mim. Eu sei, Jesus, que eu não poderia pagar essa conta, mas o teu sangue, Jesus, me purificou de todo pecado. Eu sei, Jesus, que eu nunca poderia um dia estar ao lado do Pai, na casa do Pai, mas o véu se rasgou e Jesus está te convidando nessa noite. Entra no Santo dos Santos, que o Santo dos Santos é na casa do Pai. Eu preciso que você entenda nessa noite. Feche os teus olhos. Talvez a correria do dia a dia tenha te afastado de Deus, irmão. Quando o Senhor falou comigo quando eu estava ministrando em mim essa mensagem? Porque, irmão, eu leio Bíblia todo dia, amanhã eu já começo outro livro. Mas você parar e dizer, Senhor, fala comigo. Talvez há quanto tempo alguns aqui estão falando com Deus, mas não estão escutando a voz do Espírito Santo de Deus. Tudo é tão corrido, temos tempo para tudo. Mas quando eu digo para vocês, vocês sabem o sentido da cruz. Temos tempo para o esposo, ou melhor dizendo, para o cônjuge, para os filhos, para o trabalho, para os nossos sonhos e para Jesus.
sobrado para Jesus de verdade? O que tem sobrado para Jesus em nossas vidas? Porque na verdade não pode ser sobra, tem que ser primícia. Tirar um pouco do melhor que temos para dizer: Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, por completar a missão que o Pai te deu. A missão que jamais nenhum de nós poderíamos concluir. Pagar a conta que ninguém podia pagar. Jesus na cruz, Ele sela a nossa vitória. Todos estávamos mortos em nossos pecados, mas em Cristo Jesus, eu e você agora temos a vida eterna. O véu foi dividido em duas partes. Jesus está convidando pessoas que querem entrar do lado de dentro do véu e encontrar com Ele o Santo dos Santos. Talvez essa palavra não seja para muitos, mas oxalá nessa noite que essa palavra possa alcançar 2 ou 3. Mas eu não estou falando dessas águas mornas de Laodiceia, eu estou falando 2 ou 3 adoradores que querem adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele está aqui nessa noite e está em busca de verdadeiros adoradores. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por Senhor.